Graça e paz do Senhor. Amém? Queridos, antes de eu começar, mexer aqui no estudo, eu quero que você dê toda a sua atenção para mim. O diabo se levantou contra essa igreja hoje. Eu falo isso porque desde que eu cheguei aqui de manhã, eu vi várias coisas acontecendo para deixar o coração das pessoas nervoso, situações de tensão. O pneu do Davi furou no meio do caminho, ou furou em casa, não conseguiu chegar. Mateus deu uma atrasadinha também, a equipe de louvor estava aqui tudo oriçado. Eu cheguei aqui de manhã, deu problema na caixa de som, exatamente no microfone dela, que estaria cantou hoje de manhã. Nenhuma data no ano incomoda mais o diabo do que a data da ressurreição de Jesus. Porque o cerne da vida cristã está no fato de que aquele que morreu, ressuscitou, está vivo. Nada incomoda mais o inferno do que a ressurreição de Jesus Cristo. E eu sei que aquilo que Deus colocou no meu coração aqui vai bater de encontro com aquilo que o diabo não quer que a igreja receba. Eu tenho essa consciência. E eu tenho visão espiritual. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a orar. O Espírito Santo falou: ora, porque os corações de muita gente aqui não está aqui. Tem gente aqui pensando em outras coisas. Tem gente que nem queria estar aqui. Tem gente que o coração está fechado. Tem gente que o coração está nervoso. Tem gente que o coração está pensando num problema, numa dificuldade, e não está aqui. Mas o Espírito de Deus me manda dizer para você que nada disso vai resolver a sua vida. Só existe uma situação que já resolveu: Cristo ressurreto. A sua atenção precisa estar nele. Se preocupação resolver esse problema, eu vou dizer para você: vamos ficar bem preocupados, porque aí todos os nossos problemas serão resolvidos. Mas preocupação não resolve o problema. Deus não precisa da sua preocupação, Deus precisa da sua fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. Nós que estamos aqui precisamos entender que existe uma guerra no reino espiritual. Com certeza muitas situações aconteceram nessa manhã para você não chegar aqui. Muitas coisas aconteceram para que você não estivesse aqui. Talvez coisas internas no seu coração e coisas externas que o inimigo tentou trabalhar no entorno da sua vida para você não chegar aqui. Mas você chegou. Então nessa manhã, pode ser que ainda comece a acontecer coisinhas dentro do santuário, criança gritando, pulando, alguma coisa. Eu quero que você fique atento, porque durante todo o tempo do louvor aqui eu fiquei em oração, repreendendo Satanás. O diabo, ele não foge de igreja, irmãos. O diabo é um ser religioso, ele pode sentar numa cadeira dessa e ficar presente aqui no culto, o culto inteiro, bagunçando. O diabo não tem medo de igreja, o diabo não tem medo de religião, de culto, de nada. O que incomoda o diabo são corações voltados para Jesus. Se você ficar desconexo aqui dentro do templo, você vai estar fazendo a vontade do diabo. Então agora nós precisamos alinhar o nosso coração, focar toda a nossa atenção em Cristo, porque nós vamos falar de um assunto muito sério, que é a Páscoa, né? A Páscoa. E, queridos, é como foi lido aqui em 1 Coríntios 15:7. Se Cristo não ressuscitou, e se nós não ressuscitamos, vã é a nossa fé. Por quê? Porque não existe ressurreição, então não existe esperança de vida eterna. Mas se Cristo ressuscitou, e nós cremos que Ele ressuscitou, porque o túmulo está vazio, não existe restos mortais de Jesus em lugar nenhum nesse mundo, e nunca vão achar restos mortais de Jesus em lugar nenhum, porque Ele está vivo. Nós precisamos entender e trazer isso para dentro do nosso coração. Então a Páscoa, a maneira como Deus me deu o direcionamento de como dar esse estudo, é bastante abrangente. Não sei se eu consigo fazer isso tudo numa manhã, porque, como eu disse para o Larison, quando eu pego um estudo para fazer, eu mergulho no estudo, e aí eu não gosto de dar um estudo meia boca, 50%, eu quero ir nos detalhes, né? Então, a Páscoa, ela tem vários aspectos.
A palavra Páscoa no hebraico é Pessah, significa passagem, ou passar por cima, ou saltar por cima, né? Mas hoje tem uma miscelânea de entendimento sobre o que é a Páscoa, e que muitas vezes não tem nada a ver com Páscoa. E aí eu vou pegar o que eu preguei na sexta-feira sobre o caminho de Emaús. Muitas vezes o problema não está nas circunstâncias que nos cercam, como os caminhantes de Emaús acharam. Muitas vezes o problema está no nosso entendimento errado, ou na nossa falta de entendimento do que está acontecendo, porque aqueles dois caminhantes estavam se afastando de Jerusalém, porque no entendimento deles a morte prevaleceu, o Messias foi morto, tudo acabou, o fracasso se instalou em Israel, o fracasso se instalou em Jerusalém. Na realidade, eles achavam que tudo que estava acontecendo ali era um grande problema, e na realidade o que estava acontecendo ali era uma grande preparação para uma grande vitória, porque não existe ressurreição sem que antes exista a morte. Para que possa ter ressurreição tem que ter morte, né? O problema muitas vezes não está no entorno da sua vida, está dentro de você, no entendimento errado, equivocado, que muitas vezes você carrega no seu coração, e que faz de você uma pessoa triste, desanimada, frustrada. Mas o problema não está nas coisas que estão acontecendo, o problema está na sua falta de entendimento. Porque quando Jesus chega para os dois, ele fala assim: tardos, nécios, tardos de entendimento. E Jesus começa a falar das Escrituras, e começa a falar dos profetas, e começa a falar de Moisés, e começa a dizer: vocês não lembram que o Filho do Homem disse que ele morreria para ressuscitar depois? E aí a palavra de Deus foi trazendo a revelação no coração daqueles homens, e mostrou para eles que o que estava errado não eram os acontecimentos, o que estava errado era o seu entendimento sobre os acontecimentos. Eles voltam, eles estavam indo para Emaús, eles voltam para Jerusalém. Tem muita gente que precisa voltar, tem muita gente aqui que está caminhando numa direção errada, num rumo errado, por um entendimento errado, né? Então, uma outra coisa que eu quero dizer para você: sinceridade sem o apoio da verdade não vale nada. Mas pastor, eu sou sincero. Sinceridade é um valor, é importante, é uma virtude, mas se ela não está apoiada na verdade, ela não vai te levar a nada. Se a Ana Cláudia, com toda a sinceridade do mundo, pegar a saída para São Paulo, querendo chegar em Rondonópolis, ela é sincera, ela vai chegar em Rondonópolis, irmãos? Onde que ela vai chegar? Em São Paulo. Porque a sinceridade dela não está apoiada na verdade sobre o caminho correto que vai levar ela ao destino que ela precisa chegar. Talvez você fale assim: pastor, eu estou falando essas coisas. No meio do estudo você vai entender. O que eu estou falando aqui no início, você vai encontrar isso no meio do estudo. Então, sinceridade e verdade tem que caminhar junto. Usar, Mateus falou sobre usar quarta-feira, com toda a sinceridade do mundo. Ele quis colocar a mão na arca para impedir que a arca caísse, mas a sinceridade sem a verdade produziu na vida dele o que? Vida ou morte? Morte. Por quê? Porque a sinceridade fora da verdade não gera vida, gera morte. E por isso tem muita gente sincera hoje que está vivendo no seu coração com sinceridade um significado de Páscoa que não é verdadeiro, e acha que pela sua sinceridade Deus vai. Não, mas eu estou sendo sincero. Deus não vai não, irmão. Ou você sai da mentira e entra na verdade, ou Deus não tem nada, Deus não tem compromisso com você. Eu quero ser bem claro com isso. Deus não tem compromisso na mentira, Deus não tem compromisso no engano, Deus não tem compromisso se nós estamos fora da verdade. Sinceridade sem verdade gera morte, e Deus não vai impedir a morte, a não ser que você saia da mentira e entre na verdade. Então, dada essa rápida introdução, eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar aqui agora, nós vamos repreender a ação de Satanás neste lugar. Eu não vou abrir esses estudos sem que antes a gente entre na presença de Deus e este lugar seja completamente blindado contra a ação das trevas. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que todas as vezes, Pai, quando o Senhor me chama, me convoca a trabalhar um assunto de maneira mais profunda, aonde eu vou lidar com a mentira,
com engano, com a meia-verdade, com situações que envolvem paganismo, com situações que envolvem o choque da mentira com a verdade. Existe uma batalha no reino espiritual, porque o diabo quer manter cativa a mente das pessoas no erro, porque enquanto as pessoas estiverem no erro, por mais sinceras que elas sejam, elas não vão colher vida, elas vão colher morte. Por isso, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor quer esclarecer na palavra, ó Deus, o Senhor quer trazer no entendimento das pessoas a verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma nas tuas mãos a mente do teu povo, Senhor Deus. Abre agora os ouvidos espirituais daqueles que entraram aqui surdos espiritualmente. Eu reivindico em nome de Jesus agora que toda surdez espiritual saia, toda surdez espiritual seja quebrada. Alabasui andaramassuias na mente, ó Deus, na audição do teu povo, em nome de Jesus. Ouvido espiritual se abra para ouvir a palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda surdez espiritual seja quebrada, toda falta de entendimento seja desfeita, em nome de Jesus, na mente dessas pessoas. Diabo, eu te repreendo, em nome de Jesus. Você não tem autoridade neste lugar. Eu te repreendo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu te digo, saia, pega a tua bagagem, pega toda a sua ação do inferno, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, coloca anjos, Pai, nos 4 cantos desse templo, nas portas, envolve este lugar com a tua glória, enche este lugar de poder. Sui como Derécia, Aladia Suri me cantará mandar a baixaia, Araikimini, Surkimini Hasser, Kimini Kai, Alai que homem de Gevécia, Irkimini que Vissiri Mihácia, Aladia Subicovias Lubricanto, Hermestias Nurbondovias Arquemendercavias, Aladia Subihácia, em demanto e derraçúbia, em nome de Jesus Cristo agora. Que esse lugar seja blindado com o poder do céu. Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, ó Pai, a tua igreja. Manifesta a tua presença, manifesta o teu poder, manifesta, ó Deus, a revelação da tua palavra. Deus, toma as crianças nas tuas mãos, Pai. Que as crianças, meu Pai, não, ó Deus, não sejam induzidas pelo inimigo a correr, a sair, fazer bagunça. Toma nas tuas mãos as crianças, Pai. Tira toda a algazarra do nosso meio. Em nome de Jesus, Deus, eu coloco esse templo nas tuas mãos. Eu oro a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o teu coração se acalme. O primeiro texto que eu vou ler está em 1 Coríntios 5:7. Mas depois nós vamos ler Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. É um estudo, então prepare-se para estudar. 1 Coríntios 5, 6, 7 e 8. 1 Coríntios 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: não é boa a vossa vanglória, ou o seu orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento,
Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos do que, irmãos? Qual que é a palavra que está aí? E a outra? Os ázimos da sinceridade e da É só uma? É só a sinceridade? É só a verdade? As duas coisas. Os ázimos da sinceridade e os ázimos da verdade. Irmãos, antes de falar da origem da Páscoa, vamos dizer assim, de entrar no seu histórico de origem, como a Páscoa surgiu, o que ela significa, eu vou fazer um panorama, né, da Páscoa celebrada hoje, dos elementos que hoje fazem parte da Páscoa, que muitos estão celebrando nos dias atuais. E a primeira Páscoa que eu vou falar aqui é a Páscoa pagã, é a Páscoa que não tem nada a ver com Páscoa, né? É a Páscoa do coelho, é a Páscoa do chocolate. Não tenho nada contra chocolate, irmãos. Chocolate é de Deus, cacau é de Deus, chocolate é uma bênção. Quem gosta de chocolate? Eu gosto também. Agora imagina a criança. Eu quero entrar no assunto das crianças, vamos chegar lá. Irmãos, a Páscoa falsa, ou a Páscoa pagã, que infelizmente é a Páscoa que é mais difundida, é a Páscoa do coelho, é a Páscoa dos ovos de chocolate. E quando você vai estudar a origem dessa Páscoa, né, como que ela surgiu, como ela apareceu, e você vai ver de onde que foi extraído, vamos dizer assim, os elementos que deram origem a essa Páscoa, você vai encontrar esses elementos na mitologia nórdica, germânica e anglo-saxã. Conta-se a lenda, porque esses povos eram povos muito místicos, e eles adoravam muitas deusas, e havia uma deusa chamada Ostia, ou Ostara, e essa deusa, ela era cultuada por esses povos todos dessa região, e esse culto era celebrado a ela exatamente em que momento? No início da primavera. Porque, irmãos, nós temos que entender o seguinte, eu tive que estudar bastante para trazer bastante conteúdo para vocês. Existe a linha do Equador, amém? Existem os países que ficam acima da linha do Equador, que estão no hemisfério norte. Existem os países que ficam abaixo da linha do Equador, que são os países que estão no hemisfério sul. Os países do hemisfério norte, que são os países asiáticos e nórdicos, eles sofrem com um frio muito intenso. A gente não conhece frio aqui, porque na realidade, irmãos, nós temos momentos de frio, momentos de friagem, né? Mas o nosso frio, ele praticamente não existe. Ele vem e passa rapidinho. Só que o frio, para os países que ficam no hemisfério sul, é um frio que castiga. Ele é um frio intenso, ele é um frio que faz cair neve, ele é um frio que acaba com a plantação, com as folhagens das árvores, deixa tudo seco. Aí eu pergunto para você, como é que você vai plantar no gelo? Tem jeito, Lourenço? Alguma plantação surge numa terra totalmente tomada pelo gelo? Não surge. Então, para esses povos, a primavera, ela era muito importante. Ela não só era importante porque era o início vamos dizer assim, de um período do ano mais ensolarado, mas era o início também de um novo tempo, onde as plantas voltavam a florescer, eles começavam a ver flores, eles começavam a ver folhas nas árvores, ou seja, o ambiente que estava cinza, ele começa a ficar vermelho, verde, azulado. Então tudo isso trazia o que? Uma sensação de bem-estar para aqueles povos. Então a primavera para eles era algo muito importante, porque era a oportunidade de plantar e de colher. Então eles celebravam muito a questão da colheita, eles celebravam muito a questão da chegada da primavera, e para eles a primavera era um renascimento da vida, porque o inverno veio e matou tudo. Os irmãos estão acompanhando? Chegou o inverno, matou tudo.
deixou tudo no chão, deixou tudo destruído, né? Mas veio a primavera, a vida ressurge. E aí o que acontece? Eles começaram a cultuar uma deusa. Havia uma deusa que na visão deles era responsável por esse fenômeno, que era essa deusa Ostara ou Oster. E se você olhar no vocabulário norte-americano, você vai ver que Feliz Páscoa é Happy Easter, né? Happy Easter. Ou seja, no vocabulário americano, a palavra Esther, que é derivado de Oster ou de Ostara, tomou conta. O significado da palavra Páscoa, biblicamente falando, na língua inglesa é Passover, mas você não vê Passover sendo utilizado no vocabulário americano. Eles simplesmente cortaram o significado verdadeiro da palavra Páscoa, que é o significado bíblico, para o norte-americano não existe. Lá foi trocado por Esther, né? Que é, vamos dizer assim, um derivado do nome da deusa pagã. E essa deusa, ela era considerada a deusa da fertilidade, a deusa do renascimento. E da onde surge o coelho e os ovos aí nessa história? Conta-se que essa deusa, ela pegou um pássaro e transformou esse pássaro num coelho. E esse coelho não se sentiu bem, não conseguia voar mais, né? Aí o que acontece? O coelho vai diante da deusa e fala: ó, te agradeço, mas eu quero ser pássaro de novo. Aí a deusa retransformou o coelho em pássaro. Aí, para agradecer a deusa, o que o pássaro fez? Ou vamos dizer assim, pássaro do sexo feminino, vamos colocar assim, porque pássaro masculino não bota ovo, né? Então o pássaro fêmea botou ovos coloridos. Olha só que lindo, né? E esses ovos coloridos a deusa recebeu, e ela começou a entregar esses ovos para as crianças. Para as crianças. Irmãos, o principal alvo de Satanás sempre foi as crianças. Nós, como povo de Deus, estamos muito atrás do diabo, porque nós não valorizamos a educação das crianças. Irmãos, a maneira mais eficiente de uma criança aprender é com o lúdico. Quem é professor aí? O que é o lúdico? É o ambiente do entretenimento, da diversão. É aquilo que envolve fantasia, é aquilo que mistura realidade com fantasia. E a intenção do diabo sempre foi o quê? Introduzir a mentira no lugar da verdade. Ou seja, quebrar o poder da verdade, quebrar a influência da verdade, destruir o poder da verdade, colocando o quê? A mentira. A mentira. Porque a partir do momento que você passa a acreditar na mentira, por mais sincero que seja o seu coração, aí eu volto, como eu disse, você encontrar o que eu queria dizer no início. Ah, mas pastor, eu sou sincera. Azar o seu, se você está andando na mentira. Porque Deus não tem compromisso com a mentira. Mas o chocolate é tão gostoso, o ovo é tão bonito, o coelhinho é um animalzinho tão fofo. Pode ser tudo isso, mas isso não tem nada a ver com Páscoa. Aí você pergunta: mas pastor, como é que entrou essa situação na Páscoa cristã? Irmãos, o que eu vou contar aqui, o que eu vou falar aqui é histórico. Eu não estou aqui falando mal. Às vezes as pessoas falam: o pastor vai falar mal de uma outra igreja, de outra religião, falar mal da igreja católica. Vou ter que entrar na igreja católica, por quê? Tudo para entrar tem que ter uma porta, sim ou não? Todas as situações para que elas possam entrar no campo religioso e espiritual do cristianismo, precisa ter uma porta. E a porta de acesso a todas essas situações é a Igreja Católica Apostólica Romana. E isso não aconteceu apenas com a Páscoa, isso aconteceu com o Natal, isso aconteceu com o Halloween. E você pode perceber que são festas
O Halloween é uma festa. Toda vez que a Heloísa está lá em casa, ela olha alguma coisa num desenho que aparece no cemitério, morceguinho voando, um negócio, Halloween, Halloween vovô, Halloween vovô. Por quê? Ela já assimilou aquilo. Ela já assimilou que aquilo lá está ligado a Halloween. Quando ela pensa em Natal, ela pensa no Papai Noel. Ela pensa no velhinho gordo, né, de barba branca, entregando presente. Quando se pensa na Páscoa, pensa no coelho. Porque, irmãos, todas essas situações, elas vieram através da Igreja Católica. Eu expliquei isso quando eu dei uma aula aqui sobre Halloween. Tudo começa no Concílio de Nicéia, quando a Igreja Católica se une ao Império Romano através do Imperador Constantino. Ali começa a decadência da Igreja cristã, porque o Estado, o poder governamental, o poder do Estado, o poder político entra na Igreja com força. Os líderes da Igreja, os pais da Igreja, começam, o coração deles fica fascinado pelo poder, pelo dinheiro, pela condição de dominar. Aí o que acontece? Jesus, que era grande, fica, a instituição, a igreja fica, e até hoje, um grande erro da Igreja Católica, ela advoga para si o título de ser a única igreja verdadeira de Cristo na terra. Mentira, né? Mentira. A Igreja Batista não é a única igreja verdadeira de Cristo na terra, amém, irmãos? Porque a salvação não está na instituição, a salvação está no Salvador. Porém, a Igreja Católica, o que aconteceu? Ela foi na base da força. Se você estudar tudo que eu estou falando aqui, você vai no Google, você vai em livros históricos de religião, vai estar lá. Eu não estou aqui falando algo para atingir outra igreja, para atingir outra religião. Eu estou contando fatos históricos. Você vai lá e vê lá, vai estar lá. Então, a Idade Média é considerada a Idade das Trevas, período das Trevas. Foi o momento mais crítico, onde a Igreja Católica matou muita gente para fazer adeptos do cristianismo, mas não do cristianismo de Cristo, mas o cristianismo da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Não era uma conversão a Cristo, tem que se converter à igreja, tem que se converter à igreja. O que aconteceu? Muitos povos foram sendo evangelizados na força e se convertendo na força ao cristianismo, e os seus rituais pagãos começaram a ser introduzidos na fé cristã. A Igreja Católica, ela adotou aquilo que se chama de sincretismo religioso. Você vai no dicionário, a palavra sincretismo, até fiz questão aqui de buscar aqui o que é sincretismo. É que é tanto papel, irmãos, que eu tenho aqui na minha mão, mas está em algum lugar aqui. Sincretismo religioso. Olha o que está lá no dicionário. Você vai no dicionário, você vai encontrar isso: fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas com a reinterpretação dos seus elementos. Eu achei tremenda essa definição. Fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas com a reinterpretação dos seus elementos. Então o que acontece? Páscoa tem a ver com o renascimento, com um novo momento, com nova vida, com a passagem de uma situação para outra? Tem. Aí o culto da fertilidade, que era celebrado na primavera pelos países, pelos povos nórdicos, falava de renascimento também, mas numa outra esfera. Tem nada a ver com a Páscoa. Mas o que aconteceu? Os abençoados dos líderes da Igreja Católica, não. Sabe a política da boa vizinhança? Sabe aquela questão de você querer agradar o homem e a Deus ao mesmo tempo? Tipo, temos que agradar a Deus, a gente não precisa desagradar o homem. Vamos pegar isso aqui também, que fala de renascimento, e vamos cristianizar um costume pagão. Eu pergunto para os irmãos: está certo isso, irmão? Está certo isso, igreja? Irmãos, a Igreja Católica, ela deu no erro que a igreja dos Gálatas não caiu. Se você vai lá em Gálatas 1:10, você vai ver o apóstolo Paulo falando com a igreja, dizendo assim: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou eu tentando agradar os homens? Se ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo.
Porque o que acontecia em Gálatas, irmãos? Há muitos cristãos ali, inclusive o apóstolo Pedro entrou nessa cirandinha, eles queriam criar um cristianismo judaizante. Eles queriam pegar práticas do judaísmo e integrar ao cristianismo. Vamos circuncidar o povo, sabe? Vamos pegar costumes, está na lei, foi o próprio Deus que criou. Vamos pegar então, vamos colocar no cristianismo, né? Por quê? Porque Deus criou o judaísmo, Deus criou a lei, Deus criou a primeira aliança. Vamos colocar então, o que o apóstolo Paulo diz? Se alguém vos pregar um outro evangelho, além do que nós já temos pregado, seja anátema. O que o apóstolo Paulo diz? Cristo é suficiente. Não existe circuncisão na nova aliança. A circuncisão faz parte da velha aliança. Tudo aquilo que faz parte das leis cerimoniais da velha aliança não podem ser colocadas na nova, mesmo que tenha sido de origem de Deus, mesmo que tenha sido se originado em Deus. Não pode não. Mesmo que tenha se originado em Deus, mas não faz parte do novo pacto, não faz parte da nova aliança. O que aconteceu? Paulo teve que defender de maneira muito forte essa questão, para que não houvesse um judaísmo dentro do cristianismo. Agora eu pergunto para os irmãos: se Deus não permitiu que práticas da antiga aliança, que Ele mesmo estabeleceu, fossem integradas ao cristianismo, práticas pagãs, se nós não cremos que existe deusas e deuses, e realmente não existe deusas e deuses, o que existe são demônios. Então, o que os povos pagãos praticam são doutrinas de demônios. Se Deus não aceita que coisas da antiga aliança sejam integradas ao cristianismo, a nova aliança, Ele vai aceitar práticas pagãs, irmãos? Então, por aí os irmãos começam a entender como que existe um desvirtuamento muito grande dessas situações. Então o que acontece? Quando eu falo do erro da Igreja Católica, eu vou explicar isso bem direitinho para que todo mundo entenda. O erro da Igreja Católica não está no erro moral dos seus líderes, mas no erro teológico e doutrinário da sua doutrina. Erro moral de líderes espirituais, isso tem tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica, sim ou não, irmãos? Quem já ouviu falar de padre envolvido com pedofilia? Levanta a mão aí. Aconteceu, acontece, enfim, não sei até quando vai acontecer, e por outras coisas mais. Mas quantos também já ouviram falar de pastor que adulterou, se corrompeu por causa de dinheiro, também envolvido com pedofilia? Quem já ouviu? Então, erro moral e ético, isso é pessoal. Isso é fruto da fraqueza do caráter do ser humano, esteja ele onde ele estiver, esteja ele na verdadeira religião ou na falsa. Isso sempre vai acontecer. Eu não sou, pastor Gaudilei, eu não sou evangélico, irmãos, porque na igreja evangélica tem menos erro moral do que na igreja católica apostólica romana. Isso tem que ficar bem definido na sua mente e no seu coração. Eu sou evangélico por uma questão de entender que a doutrina da igreja evangélica está alinhada com a verdade, e a da igreja católica não. É aí que pega, porque não adianta você estar 100% correto na sua vida moral, mas está andando sobre um fundamento errado. Por mais moral que você seja, o seu fundamento sempre vai estar errado. Mas eu sou sincero, não interessa, o seu fundamento está errado. Por quê? Porque a base que sustenta essa fé está errada. Então o que acontece? A Igreja Católica, ela fala de Cristo, mas ao mesmo tempo ela prova situações que Cristo abomina. Ela exalta Cristo por um lado, mas ao mesmo tempo ela aceita situações que o coração de Cristo é totalmente contra, né? Então o que acontece? Existe uma divisão, uma mistura de verdade com mentira. Então essa situação precisa ficar bem entendida no coração de vocês, no nosso coração. Se tivesse católicos aqui hoje,
Tudo que eu estou pregando para vocês, eu pregaria para um católico. Se tivesse uma sala cheia de padres aqui hoje, tudo que eu estou falando aqui, eu falaria para os padres. Eu já estudei com padre, irmãos. Quando eu fiz minha segunda faculdade teológica na FATEL, eu fiz 2 vezes. Na nossa sala tinha um padre. Você estava do meu lado. E tem muitas coisas que os padres concordam com a gente. Quando se entra na Bíblia, não adianta. O argumento de um padre não consegue se manter em pé. Ele precisa dos outros escritos da Igreja Católica para poder fundamentar os seus argumentos. Porque se for na Bíblia, não tem como. Entende? Só que nós temos que entender o seguinte: qual é o único livro no mundo, no meio cristão, que é canonizado, que é reconhecido como autoridade canônica, como inspirado por Deus? Qual é, irmãos? Isso no universo todo do cristianismo, não só dentro da Igreja Católica. Qual que é? A Bíblia. O cânone da igreja é a Bíblia. Então eu não troco o certo pelo duvidoso. Porque se na época do início do cristianismo, na igreja da Galácia, já houve possibilidade de desvio doutrinário, e 300, 400 anos depois, irmãos, com a igreja se envolvendo com o Estado, com o Império, com tudo isso, o que os irmãos acham? Né? Então, irmãos, a Páscoa, a Páscoa, que infelizmente se introduziu através da Igreja Católica nesse tempo, ela perverteu o sentido da Páscoa no coração de toda a humanidade, mas principalmente das crianças. Eu vi um artigo aqui muito interessante, que fala sobre isso me chamou muito a atenção, que fala sobre essa Páscoa pagã. Diz assim: existem muitas teorias a respeito da origem do coelho da Páscoa. Alguns afirmam a associação do coelho com origens pagãs, enquanto outros sustentam que o coelho, desde a Idade Média, já possui uma relação direta com o cristianismo. De fato, nesse momento é impossível sustentar qual das duas teorias é correta, mas de toda forma, elas nos fornecem elementos para pensarmos sobre o assunto. Primeiramente, a consolidação do coelho como símbolo da Páscoa e da maneira como comemoramos essa festa aconteceu por volta do século XIX, ou seja, não foi tão distante, e está diretamente relacionada com a transformação da forma como o mundo ocidental enxergava, presta atenção, enxergava as crianças. A partir do século XVII, tal forma transformou-se radicalmente, e a infância começou a ser vista como um momento preparatório para a vida adulta. Em outras palavras, você quer um adulto comprometido? Ensine as crianças. Eu e você temos uma missão muito importante nos dias de hoje: tirar toda a mentira da mente das nossas crianças, irmãos. Nós temos uma missão hoje: educar as nossas crianças na verdade. O que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 5, de 6, 7 e 8? Não com os ázimos da imoralidade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Eu e você temos uma missão muito importante, que é preservar a verdade no meio da mentira. A mentira, ela se alastrou no mundo. A mentira tomou conta dos ambientes familiares. O inimigo usou, irmãos, o desvio doutrinário da Igreja Católica para implantar, porque a Igreja Católica se tornou a maior igreja do mundo, com tudo que ela recebeu em termos de poder político, financeiro, exércitos, não tinha como ser diferente. E o inimigo usou essa situação para difundir a mentira. Se tivesse tudo certinho na Igreja Católica, teria havido reforma, irmãos? Teria surgido uma reforma protestante? Para que reformar se está tudo certo? Irmãos, conseguem entender isso? Então, o católico, o paroquiano, coitado, ele não tem entendimento de muitas coisas. Primeiro, porque durante muito tempo a Igreja Católica não permitiu que a Bíblia fosse acessada pelo paroquiano. Ela era de uso exclusivo do sacerdote, que virava de costas e fazia o culto em latim. Não havia o interesse de informar.
mas de manter as pessoas no cabresto, de manter as pessoas presas ao religiosismo. E aí todo aquele aparato, aquela roupa de sacerdote, aquele chapéu, aquilo intimida o católico, porque ele acredita cegamente na palavra do sacerdote. Você vai para o inferno se você não fizer. O católico, ele vive uma religião de medo. Medo de ir para o inferno. Medo, não posso sair da igreja porque eu vou para o inferno. Ele vive uma religião de medo, de opressão. Jesus, ele veio trazer vida e vida com abundância. Jesus, ele veio te libertar de toda opressão religiosa. Eu, como pastor, não sou dono da sua vida. A Igreja Batista não é dona da sua vida. Eu apenas tenho que te apresentar o libertador e te ensinar a andar com ele. Essa é a missão de uma igreja evangélica, seja ela batista, seja ela de qualquer outra denominação. Mas hoje, como a Igreja Católica celebra a Páscoa em relação a essas questões, tirando a questão do cordeiro, do coelho, vamos falar aqui rapidamente dos católicos sobre como eles celebram a Páscoa. Primeiro, eles têm a quaresma. Quaresma, que significam 40 dias. O que é a quaresma para o católico? São os 40 dias de deserto que Jesus enfrentou ali, quando ele foi tentado por Satanás. Isso foi no início do seu ministério. Então o católico, ele pega, a doutrina católica pega ali os 40 dias de preparação de Jesus, e aí une com a Semana Santa, que começa no domingo de Ramos, né? Então a quaresma acaba exatamente dentro dessa Semana Santa. E aí no início, vamos dizer assim, a Semana Santa para o católico começa no domingo de Ramos, que é o momento quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Para o católico representa o quê? A exaltação da humildade de Cristo, que sendo rei, subiu no jumento e entrou em Jerusalém. Segunda-feira Santa é o segundo dia, quando os católicos celebram, eles dão um título ao Senhor Jesus chamado Nosso Senhor dos Passos, porque eles pegam toda a trajetória de Jesus até a cruz, e ali eles criam essa nomenclatura para retratar a caminhada de Jesus que começou, acredito que no Getsemane, até o momento em que ele foi crucificado. Terça-feira, para o católico, é o terceiro dia da Semana Santa, em que com grande tristeza Jesus anuncia a sua morte, causando grande sofrimento aos seus discípulos. Anuncia também a traição e indica o traidor beijando Judas. Quarta-feira Santa é o quarto dia da Semana Santa. Encerra-se na quarta-feira Santa o período da quaresma, e em algumas igrejas celebra-se nesse dia olha só, isso tem nada a ver com a piedosa procissão do encontro do Nosso Senhor dos Passos com a Nossa Senhora das Dores. Quem vocês acham que é a tal da Senhora das Dores? Maria, né? Porque na Igreja Católica eles adoram a Maria, que é um grande erro, né? Como eu disse, aceita-se a verdade, mas também estabelece a mentira, né? Maria, ela nunca pediu para ser adorada, e não deveria ser, porque ser humano, que nasceu debaixo do pecado original como nós, né? Foi escolhida dentre as mulheres para gerar no seu ventre o Salvador, mas nunca foi colocada, e pela Bíblia, em lugar nenhum você vai encontrar na condição de Deus, de ser adorada. Porém, os católicos a adoram, e ela também tem vários nomes, um deles é esse, né? Quinta-feira é o quinto dia da Semana Santa. Nesse dia é relembrado especialmente a última ceia, e nessa celebração tem a bênção do fogo e da água, e acontece a cerimônia de lava-pés, mais um gesto de humildade. É nesta noite em que Jesus é preso, interrogado, e no amanhecer de sexta-feira, açoitado e condenado. Vamos lá. O que eu li aqui foi quinta-feira, tá, irmãos? Se eu li sexta ou li quinta? Quinta? Às vezes a gente se confunde. Sexta-feira da Paixão é o momento onde a igreja recorda a morte do Salvador. É o único dia que não se celebra a missa,
e não há consagração das hóstias. E a única celebração em que a igreja recomenda durante todo o ano litúrgico que as luzes da igreja estejam apagadas. Sábado de Aleluia é o dia que antecede a ressurreição de Jesus Cristo, dia dedicado à oração junto ao túmulo do Senhor morto, né? Então, até soa mal isso, Senhor morto, né? Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou, mas, enfim, a Igreja Católica ela é muito hábil em criar rituais, né? Rituais que não estão na Bíblia. Então, por que nós, como evangélicos, não fazemos nada disso, irmãos? Porque não é bíblico, né? Não existe essa questão de criarmos um ritual que emenda os 40 dias de jejum de Jesus no início do ministério com a sua morte, a sua ressurreição. Isso não existe na Bíblia nada relacionado a essas questões. Então tudo isso foi criado dentro vamos dizer assim, da doutrina da Igreja Católica. Porque, como eu disse para os irmãos agora há pouco, a Igreja Católica evoca para si a condição de ter autoridade igual à da Bíblia. Então o que o Papa diz, o que o líder diz que é verdade, passa a ser. Então por isso nós não aceitamos, porque nós não aceitamos que existe alguma revelação adicional além da Bíblia. Nós não aceitamos que Deus está inspirando um Papa, que Deus está inspirando um padre. Nós entendemos que toda a revelação está contida na Bíblia. Então o que acontece? Cristo, ele passa a ser diminuído diante de tantas situações, né? A doutrina do Evangelho, a doutrina da salvação, ela se perde no meio de tantas heresias, né? que são construídas dentro do ambiente teológico da Igreja Católica. Para mim, uma das coisas mais fora, vamos dizer assim, do contexto da salvação em Cristo, é o batismo da Igreja Católica. Você pega uma criança e batiza uma criança. A palavra de Deus diz: aquele que crer e for, será. Todo batismo ele vinha depois da conversão. Ou seja, Cristo salva, o batismo testifica a salvação. Se eu batizo alguém antes que não tem conhecimento do que é salvação em Cristo, eu estou querendo dizer que o batismo salva, sim ou não, irmãos? Em Cristo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Colocar o carro na frente dos bois. Lê toda a Bíblia. Em que idade Jesus batizou? Com 30 anos, que era a idade da maioridade, né, para o judeu. Ou seja, a idade da consciência. Isso quer dizer que o batismo precisa ser um ato de consciência. Então, essa é uma marca distintiva da Páscoa, né? É uma marca distintiva da Páscoa cristã, como também a circuncisão era uma marca distintiva da Páscoa judaica. Nós vamos ver isso quando eu nem entrei ainda na origem, no início, no surgimento da Páscoa. Mas você não poderia participar da Páscoa judaica se você não fosse circuncidado. Podia ser um vizinho seu, podia ser um estrangeiro, podia, desde que ele fosse circuncidado. Então, a ceia do Senhor, a gente participa da ceia, mas antes de participar da ceia, a gente tem que passar pelo batismo. Então, queridos, tudo está interligado, tudo está conectado, né? Então, aqui eu encerro essa parte relacionada à questão da Páscoa, do coelho da Páscoa, de como a Igreja Católica celebra esse dia, essa data, né? E passo agora também para a Páscoa judaica. Como é que se celebra a Páscoa judaica? Então aqui nós começamos a entrar na origem da Páscoa, porque a Páscoa, ela nasceu no ambiente do judaísmo. A Páscoa nasceu para os judeus, para o israelita, para o povo hebreu. É complicado quando a gente fala judeu, israelita, hebreu, mas na realidade é tudo um povo só. Então o que acontece? Antes era povo hebreu,
nasceram as 12 tribos, nasceu Israel. Mais adiante, Israel se divide em reino do norte e reino do sul. Reino do norte se perde, né, na idolatria e tudo mais, sobra o remanescente, que é Judá e Benjamim. E com o remanescente Deus continua o plano. Aí surgem os judeus. Então um breve estudo para os irmãos entenderem isso. Mas a Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa criada pelo próprio Deus. Preste atenção, ela não foi idealizada pelo homem, ela foi idealizada por Deus. Quem criou a Páscoa, pastor? Deus. Deus criou a Páscoa. Nasceu da mente, nasceu do coração de Deus. Em que momento? No momento em que o povo hebreu era cativo no Egito, né? Ali tem a versão mais aceita, é que o povo ficou preso no Egito 430 anos. Existe uma versão que, conversando com Mateus uns dias atrás, que esse tempo conta desde Abraão, mas vou caminhar nessa versão, que o povo ficou preso no Egito 430 anos, cativo, se tornaram escravos dos egípcios, se tornaram, vamos dizer assim, servos dos egípcios. E aí houve um momento em que Deus entra em cena para libertar aquele povo da escravidão e da servidão dos egípcios. Então, quando o judeu comemora a Páscoa hoje, que significa Pessah, ou passar por cima, eles comemoram essa libertação que Deus trouxe ao povo judeu, ao povo israelita, ao povo hebreu, nesta época, né? Lá de Êxodo capítulo 12. E como é que é o ritual do judeu para se comemorar a Páscoa nos dias de hoje? Primeiro, é a busca do chametz. Como, pastor? Chametz. Chametz, na língua hebraica, é fermento, né? Então, mas vou usar os termos que eles usam. É a busca pelo chametz, ou a busca pelo fermento. Então, o que acontece? Todo fermento, ele tem que ser removido de dentro da casa. Todo fermento, ele tem que ser tirado. Não pode ter fermento. Existe até um ritualzinho familiar em que a mãe, de propósito, ela pega pãezinhos fermentados, fermento, e vai espalhando dentro da casa, assim, nos cantos, nos lugares óbvios, nos lugares mais escondidos. E o pai e as crianças, a missão deles é ir catar esses fermentos. Eles fazem isso como uma brincadeira, né? Eles transformam essa busca pelo chametz em algo lúdico também, né? Tipo, é sério, é muito sério, mas eles fazem isso também com um tom de bom humor, né? Então o que acontece? A mãe espalha, fala, ó, se virem aí, vocês têm que achar o fermento e tirar o fermento. E aí o pai e as crianças vão procurando em toda a casa, nos cantos, levanta sofá, e aonde tiver fermento eles tiram, até dentro do carro. Se tiver, às vezes, cheetos, essas coisas que comem, né, e tem fermento, e está dentro do carro, eles têm que ir lá aspirar tudinho, tirar todo o fermento. Porque o fermento, eu vou falar mais adiante, ele tem um simbolismo muito forte dentro da Páscoa, né? E o simbolismo não é bom, o simbolismo é sempre negativo quando se fala do fermento. Tem também o jejum dos primogênitos. Na véspera da Páscoa, todos os primogênitos devem jejuar, como forma de agradecimento por seus antepassados, terem tido suas vidas poupadas quando ocorreu a praga que levou os primogênitos egípcios. Então o que acontece? O judeu, ele faz todos os primogênitos dele jejuar. Ó, lembra filho? Lá, né, Egito, primogênito morreu, né? Então você tem que agradecer a Deus pela vida. Então os primogênitos entram em jejum, todo jejum na véspera da celebração da Páscoa. Existe também o acendimento das velas. Durante o primeiro dia da Páscoa, do Pessah, né, são acendidas velas em horários determinados e com a recitação de textos. Para o segundo dia é utilizada uma chama já existente para acender mais velas. Então eles acendem velas como um sinal da manifestação da luz em meio às trevas, né? Então, dentro da Páscoa judaica existe esse momento
em que eles caminham, né, guiados pela luz. Eu acredito que essa luz representa o fogo. Deus era um fogo, de uma tocha, né, que guiava o povo no deserto, sim ou não, irmãos? Então aquela chama ia adiante do povo, guiando o povo na escuridão para que eles chegassem ao seu destino. Então eles acendem muitas velas, não acende lâmpada, eles acendem, tem que ter fogo, né? Então o fogo representa a presença de Deus, a presença guiadora, a presença condutora de Deus, levando, guiando o povo pelo caminho. Seder. O que é Seder? Seder é a ceia judaica. Em hebraico, Seder significa ordem. Trata-se da ceia judaica realizada em família, para a comemoração do Pessah, ou da Páscoa. O Seder marca o início da comemoração, quando as famílias se reúnem para consumir alimentos que lembram a trajetória dos seus antepassados. Durante o jantar é feita a leitura do Haggadah. Alguém já ouviu falar no Haggadah? Parece música, né, aquele grupo que surgiu no SBT, né? O Hagakanga lá, né? Então, durante o jantar feito a leitura do Haggadah, para relembrar a história e manter acesa a memória dos judeus, na memória dos judeus o sofrimento vivido e a restauração da sua liberdade. Aí na mesa do Seder, que é a mesa da ceia, é composta por alguns elementos. O primeiro elemento é o maror. O que é maror? Erva amarga. Representa a amargura vivida pelo povo judeu no Egito. O segundo elemento é o charosset, doce. A mistura de iguarias lembra a cor dos tijolos produzidos no Egito. Olha só, o que eles faziam no Egito, irmãos? Eles eram da construção civil, Tião. Era o povo da construção civil. Eles faziam tijolos. E esse doce que eles comem, ele é da cor dos tijolos, para lembrar os tijolos que eles faziam. Eles amassavam barro na palha e ali eles confeccionavam os tijolos que eram usados nas construções egípcias. Também temos lá o carpaz, que é o salsão. Lembra o isopo, utilizado para passar o sangue do cordeiro nas portas. E temos também o chazerete. É uma alface ou escarola, deve ser colocada sobre o maror. Ou seja, a erva amarga, ela tinha também esse alface, essa escarola que acompanhava ali na hora do jantar. Tinha também o betsá. Sabe o que é betsá, irmãos? Quem gosta de ovo cozido? O betsá é um ovo cozido. Representa a opressão vivida pelos judeus e com isso e como isso os fortaleceu, né? Zeroá. O zeroá é o ingrediente mais importante. Qual que é o ingrediente mais importante da Páscoa? O cordeiro. O zeroá é o cordeiro que foi morto, para que Deus os tirasse, para que Deus os resgatasse, para que Deus os livrasse da morte, para que Deus os colocasse em liberdade em relação ao cativeiro que eles estavam vivendo. O zeroá representa o cordeiro. Além desses símbolos que compõem o queará, na mesa são colocados o matzot, pães sem fermento, que representam os sacerdotes levitas do povo israelita. Até hoje tem levita. Para o povo judeu, dentro da primeira aliança, né, eles têm os levitas, que são aqueles que fazem parte da linhagem dos sacerdotes da tribo de Levi. Então aqui, eu também encerro a Páscoa judaica em relação a como ela é comemorada hoje. Então estou apenas dando um panorama dos irmãos do que é a celebração da Páscoa, de como essa Páscoa chegou, quais são os elementos, quais são os tipos de Páscoa que nós conhecemos, qual é a Páscoa católica, qual é a Páscoa judaica, como cada elemento foi introduzido dentro do ambiente, do cenário religioso das nossas vidas. E a Páscoa da Igreja Evangélica? E a nossa Páscoa?
Abra sua Bíblia em Mateus. (26). Eu quero fazer uma proposta aos irmãos. Irmãos, a minha proposta é a seguinte: eu vou falar da nossa Páscoa, eu vou encerrar e continua à noite a aplicação da Páscoa. Pode ser? Quem concorda? Porque a parte mais densa, a parte mais forte da mensagem, é claro que eu deixei para o final, óbvio, que é a aplicação. O que é a Páscoa judaica em conexão com a Páscoa cristã? O que é tipo e antítipo? Quem já ouviu falar em tipo e antítipo? Você vai saber, o Lário você já ouviu, né? Eu vou explicar para vocês o que é títipo, o que é antítipo e tipo, né? Vou explicar para vocês o que é antítese. É claro que quem estuda aí sabe o que é antítese, mas essas questões eu vou entrar com elas com vocês à noite. Aí nós vamos falar realmente, vamos entrar profundamente na aplicação da Páscoa. Mas aqui em Mateus capítulo 26, versículo 16, 26, 16. Agora eu quero que você abra a Bíblia. Diz assim, todos acharam? E desde então buscavam oportunidade para o entregar. E no primeiro dia de qual festa, irmãos? Pães ázimos. Chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres o que, irmãos? A Páscoa. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam o que, irmãos? A Páscoa. Vamos continuar a leitura. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão. Olha só, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão do que, irmãos? Dos pecados, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei este fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Queridos, Jesus, Ele é o cumprimento, presta atenção, Jesus é o cumprimento total e real da Páscoa, no aspecto espiritual, em relação ao plano que Deus estabeleceu de salvação para toda a humanidade.
Primeiro, Deus estabelece um plano de salvação que contemplava somente o povo de Israel no Egito. Só que esse plano de salvação terreno, esse plano de salvação limitado, esse plano de salvação era apenas uma figura representativa do verdadeiro plano de salvação que Deus havia criado para salvar não somente um povo, não somente uma nação, mas todas as nações da terra. Então, quando Jesus ele vem com a missão de assumir, de ser, de se tornar o Cordeiro Pascal, né? Jesus ele vem com essa missão, e ele tinha que morrer em que período, irmãos? No período da Páscoa. Jesus morreu exatamente no período da Páscoa. E isso não aconteceu por coincidência, não. Tudo foi traçado por Deus. Havia um plano elaborado por Deus antes da fundação do mundo, porque diz a palavra de Deus que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que na mente de Deus, no coração de Deus, ele já havia pensado nisso. Então, quando Jesus chama os discípulos para celebrar a Páscoa, ele estava na realidade ali celebrando a última Páscoa. E naquele momento, Jesus ele instituiu a primeira ceia. Ou seja, a celebração da última Páscoa é a inauguração da primeira ceia. Ali Jesus já não chama mais os seus discípulos para comerem ervas amargas. Ali já não era mais aqueles elementos que a Páscoa judaica tinha como elemento central da Páscoa. Ali Jesus ele já diz o seguinte: ele pega o pão e diz: isto é meu corpo. E ele pega o cálice e diz: esse é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. A Páscoa ela era um memorial da salvação de Deus para um povo que estava preso no Egito, um memorial de libertação, de resgate, de salvação. A Páscoa cristã ela é um memorial da salvação, da redenção de Deus através do seu Filho na vida de todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Qual é a nossa Páscoa? A Páscoa nossa é a nossa ceia. Todas as vezes que eu e você nos reunimos, todas as vezes que nós participamos do pão, todas as vezes que nós bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós nos reunimos para participar da ceia, essa é a nossa Páscoa. Por isso o apóstolo Paulo diz: Cristo é a nossa Páscoa. Lá em 1 Coríntios 5, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: apresentar-vos a Deus como uma massa sem fermento, uma massa nova, porque Cristo foi sacrificado por nós, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Quando nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, nós estamos celebrando verdadeiramente a Páscoa de Deus em nossas vidas, porque Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou para ser a nossa Páscoa. Então todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor até que Ele venha. Amém? Quantos entenderam isso? Os irmãos viram que eu fiz um apanhado, vim da igreja católica, judeus, e terminei na nossa. Então à noite eu vou concluir essa mensagem, à noite eu vou concluir esse ensino, né? O que eu quero pedir para você? Esteja presente neste lugar. Quem recebeu de Deus aqui, fique em pé nesse momento. Vai ser 11 horas, né? Então nos aproximamos aí do horário de término, e eu procurei ser fiel ao horário, embora a gente saiba que vai ficar aqui, né? Vai ser feito um almoço,
E como Páscoa fala de holocausto, né, de sacrifício, a gente então vai fazer um sacrifício de matar um animal, né, de comer esse animal aí, né? Estou brincando, irmãos, mas o animal já foi morto, né, e vai saciar aí a nossa fome. Jesus saciou a nossa sede espiritual de salvação. Tem a apresentação, né? Irmãos, eu vou orar, mas ainda tem a apresentação. É que eu estou aqui meio perdido em relação às questões dessa manhã, mas tem louvor também, né? Tem louvor e tem apresentação. Então, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou entregando parte da palavra que o Senhor me deu para entregar nessa manhã à tua igreja. Deus, que essa palavra venha ser guardada em cada coração, Senhor. Que essa palavra venha ser entronizada no coração do teu povo, Senhor. Aqui eu dei um estudo, Senhor, de como as coisas aconteceram, do que representa a Páscoa, dos elementos da Páscoa, de como existe uma confusão em torno da Páscoa nos dias atuais, mas nós somos o povo da verdade. Como disse o apóstolo Paulo, nós temos que celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade e da verdade, Senhor. Nós não podemos andar na mentira, nós não podemos andar no engano. Nós somos o povo da verdade, e a verdade é que Jesus Cristo morreu por nós, e ao terceiro dia Ele ressuscitou por nós, e Ele está vivo, e a glória, a honra, o domínio, o poder e a adoração pertencem ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti esta igreja, que nós possamos ser abençoados, meu Pai, nesse dia, em todos os momentos de comunhão em que nós estivermos na Tua casa, e também com a nossa família, Pai, em nome de Jesus,